Olá meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma aula da MPP. E hoje eu estou aqui com meu marido, Olá, tudo bem com vocês? que nós Espero que sim. vamos dar início ao segundo módulo da nossa mentoria. E nesse módulo nós vamos falar sobre casamento. Casamento. Tá aqui o meu e-book que eu acabei de escrever sobre casamento. Como viver abundante alegria, paz e harmonia no seu lar, prosperando junto, né? Junto do seu cônjuge. Eu pensei em não colocar esse módulo na mentoria, porque é uma mentoria para mulheres. Mas depois de pensar e orar a respeito, eu decidi colocar. Por quê? A Bíblia diz que quando a gente se casa, a gente se torna um com o nosso cônjuge. Então, não tem como viver uma vida separada, né? Um para um lado e um para o outro. Então, se você, como mulher, quer prosperar na sua vida, quer ter plenitude, quer ter abundância, quer ter paz, quer ter alegria, quer ter contentamento em si, então é necessário você fazer isso junto com seu cônjuge, né? Porque você se torna um. Então não dá para fazer isso só. Então eu decidi colocar esse módulo na mentoria e por isso meu marido está aqui comigo. Nós vamos gravar essa aula juntos para vocês compreenderem um pouquinho sobre o propósito de Deus para o casamento, né? E é basicamente isso que nós vamos falar hoje. Qual o propósito de Deus para o casamento? E eu vou apresentar para vocês os conteúdos que nós vamos desenvolver nesse módulo no decorrer dessas aulas, tá bom? E eu gostaria de já começar citando uma frase que eu gosto muito, que eu sempre uso ela. Casamento não vem pronto, é preciso construir. O grande erro, o grande problema da maioria dos casais é esse: é achar que o casamento vem pronto. Ninguém nasce casado, ninguém nasce sabendo das coisas. Você precisa aprender e desenvolver ao decorrer da vida. Um médico, para ser médico, primeiro ele se forma, primeiro ele estuda, primeiro ele se prepara. Um engenheiro, um advogado, qualquer coisa que você vai desenvolver na sua vida, que você vai construir ao longo da sua trajetória de vida, você precisa se preparar para isso. E aí a gente comete o erro de achar que casamento já vem pronto, é só você ir lá casar e pronto. Não é. Você precisa se preparar ao decorrer da vida, você precisa construir isso junto, né? Antes e depois do casamento. Construir isso juntos. Então, pense sempre nessa frase, anota aí no seu caderninho de anotações, cola na parede aí, lembra sempre dessa frase: casamento não vem pronto, é necessário construir. E eu quero passar aqui a fala pro meu marido, já para ele chamar aí a atenção dos maridos, né, para estar assistindo esse módulo junto com vocês, porque é necessário aprender juntos, né, para desenvolver. Sim, os dois têm que estar juntos. Buscando a construção desse importante ofício que Deus criou, né? Então, tem que ser uma construção, e é uma construção que os dois devem estar juntos, buscando construir esta base, construir para que possam crescer juntos, prosperar juntos e serem felizes juntos. É isso mesmo. Então, tem que estar juntos nesse propósito. Ninguém constrói uma casa só, né? Já pensou? O pedreiro construindo uma casa? Um edifício, um projeto enorme sozinho? Não tem como, né? Todo trabalho bem feito, bem sucedido, ele é feito em equipe. E o casamento é a mesma coisa, né? É um trabalho em equipe. Eu acho interessante, eu acho engraçado que as pessoas elas reclamam muito, né, do casamento, reclamam dos problemas, das dificuldades, reclamam um do outro e aí muitas pessoas, né, até já chegaram para mim para perguntar qual é o segredo da gente, né, tá sempre junto e tal, de ter essa aparência de casal perfeito, que na verdade é só aparência, né? Não existe casal perfeito, né? Todo mundo tem uma diversidade, você vai vencendo isso juntos.
Mas as pessoas já me perguntaram e reclamam, né? Porque o casamento delas é muito difícil, tem muito problema, tem muita divergência. E aí eu pergunto para elas o seguinte: quantos livros você já leu sobre casamento? Quantas lives você já assistiu sobre relacionamento? Quantos cursos você já fez? Quantos vídeos você já assistiu? Quanto de investimento você já fez no seu casamento? E a resposta é sempre a mesma: nada, zero ou quase nada. E aí, como é que o casamento vai prosperar desse jeito? Sem conhecimento, sem investimento. As pessoas às vezes gastam tanto dinheiro em coisas materiais, em coisas físicas, em coisas passageiras, né, em coisas para melhorar a aparência, e que bom que elas fazem isso, né? Gasta tanto dinheiro com roupa, com sapato, com cabelo, com carro, com casa, com vários empreendimentos. E o quanto que investe no casamento? Às vezes acha caro um livro sobre casamento ou não tem tempo de ler. Então, isso tudo diz muito a respeito. Porque se eu não estou investindo nada no meu casamento, então é muito difícil do meu casamento prosperar. É muito difícil. Então é necessário ter esse investimento de tempo, de conhecimento, de dinheiro para fazer o seu casamento prosperar. Tem outra frase que eu gosto também do pastor Cláudio Duarte, que ele fala assim que casamento é você fazer dar certo com a pessoa errada. E eu acredito nessa frase em partes. Antes de se casar, você tem que escolher a pessoa certa, você tem que pensar, você tem que orar, você tem que planejar, que buscar uma direção divina para você escolher a pessoa certa. Eu acredito que Deus une pessoas, eu acredito que Deus une corações, que Deus une propósitos. Eu acredito, inclusive, nós somos unidos por Deus para um propósito maior. Mas nem todo mundo alcança isso. Muita gente acaba casando com a pessoa errada. E aí? Vai ficar casando e descasando até achar o certo? Não, aí não tem outro jeito. Aí o jeito é você fazer dar certo com a pessoa errada. Porque já casou, então tem que fazer dar certo com a pessoa errada. Então não tem outro jeito. Para prosperar no casamento, é necessário investir. Investir tempo, investir dinheiro, buscar conhecimento, investir em oração, investir em busca diária para que seu casamento venha a ser bem sucedido. E meu marido vai falar um pouquinho sobre o propósito de Deus para o casamento, para essa união, né, conjugal. Qual é o propósito de Deus? Sim. Então, o propósito de Deus do casamento é formar um lar, uma família feliz, abençoado, próspero. Desde lá do início, né, quando Adão ainda estava só, houve a necessidade de se formar ali uma família no Jardim do Éden, né? Adão estava dando nome aos animais, aos bichos, e houve essa necessidade. Ele precisou de alguém que estivesse do seu lado, né? Sim. E então foi aí que Deus criou a mulher, né? A Bíblia diz que Deus cerrou uma costela de Adão e da sua costela fez ali uma mulher. Uniu os dois, para que os dois estivessem juntos, se completando essa instituição que Deus estava ali formando. Então os dois, casal, se completa. Os dois juntos formam uma família, formam um lar e formam um lar se buscando conhecimento, se buscando, como está falando, construir, né? Todo mundo tem a condição e a possibilidade de construir um lar feliz e abençoado. A Bíblia vai dizer no Salmo 128 que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de suas mãos. Feliz será
e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da sua vida. Verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então aqui Deus está demonstrando aqui uma família, um lar, uma família abençoada, uma família próspera, uma família feliz. Então, quem é casado, busque construir esse lar no Senhor, feliz, busque essa prosperidade para dentro do seu lar. Se você já é casado, casada e ainda não tem experimentado isso, ainda não tem vivido isso, busque em Deus, busca sabedoria em Deus, para você que é mulher ou para você que é homem. Peça para Deus: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá conhecimento, me ajuda a formar um lar feliz, um lar próspero, me ajuda a criar um ambiente agradável dentro da minha casa, pois, queridos, nós vemos nesses últimos tempos, e sempre foi assim, que o inimigo ele ataca as famílias, ataca os lares, ele quer destruir as famílias. Então é necessário que nós estejamos buscando edificar os nossos lares, as nossas casas. Sim. Nós não podemos deixar, né, de qualquer jeito, não, porque se deixar de qualquer jeito as coisas não vão acontecer num passo de mágica, como se fosse uma mágica. É necessário buscar, é necessário orar, é necessário buscar conhecimento, é necessário buscar essa construção. E Deus, Ele quer nos ajudar, Deus está disposto a nos ajudar. E então busque isso, tá? O plano de Deus para a família é isso: formar famílias felizes, abençoadas, prósperas. E tenha certeza, se você não tem vivido isso ainda, se você buscar em Deus, Ele vai fazer, vai te dar, né? Ele vai proporcionar isso na sua vida também. Sim. As coisas levam tempo, né, para acontecer. Às vezes, é igual você falou, eu gosto muito dessa frase, as coisas não acontecem como mágica. Deus não trabalha com mágica. Quem trabalha com magia é a oposição. Deus trabalha com magia. Deus trabalha com processo. E às vezes, no início, vai ter adversidades, porque o casal, o homem e a mulher, ele é muito diferente. Sim. Parece seres de outro planeta, né? A mulher veio de Marte, o homem deve ter vindo de Júpiter. É muito diferente, é um ser muito diferente. Então vai ter atrito, vai ter divergência, né? Vai ter suas diferenças, né? Que são várias coisas que nós vamos falar aqui ao decorrer. Cada um tem uma bagagem, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma linguagem. Então, no começo tem muito atrito, tem diferença, vai vir talvez as brigas, mas aí é onde a gente vai começar a construir isso e vai levar um certo tempo até a gente alcançar essa plenitude. E quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria, mais rápido eu consigo viver essa plenitude, essa prosperidade no casamento, né? Mais rápido eu passo por esse processo, né? Eu costumo dizer que casamento ele leva tempo para ficar bom, para você colher, para viver realmente. As pessoas se enganam, elas acham que é no começo que é a melhor parte do casamento. E na verdade não é. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio. Porque no começo é quando você começa a conhecer, a ter os atritos, a sentir as diferenças, a perceber ali, conhecer os defeitos um do outro. E aí é onde vai ter... Por isso que muita gente se separa. Tem gente que se separa em menos de um ano. Sim. De casado. 2 anos, 3 anos já se separa porque não deu tempo suficiente para poder construir ali a base do casamento para experimentar a parte boa, né? Não deixou o casamento fermentar. Casamento é igual vinho, leva tempo para ficar bom. Quanto mais velho, melhor. Então leva um certo tempo para ficar bom, para viver essa plenitude, né? Uns mais, outros menos, mas sempre vai levar um determinado tempo. Então é necessário ter essa paciência de passar
por esse processo. E volto a repetir, quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria, quanto mais eu investir, mais rápido eu vou viver essa plenitude no casamento. E as pessoas às vezes se casam, né? E se casam sem se conhecerem bem ainda, né? Sim. Porque ninguém se revela totalmente no namoro ali, né? No namoro ali, o homem ele vai mostrar o máximo o seu lado positivo, né? Ele não vai mostrar muito seus defeitos. A mulher também. A mulher também, né? E aí depois se casa. Aí se casam, um começa a conhecer o outro melhor. Aí começa a conhecer os defeitos. E aí, às vezes, vem a frustração. E às vezes a pessoa pensa, poxa, eu casei com uma pessoa errada. Né? Já era. E às vezes quer desistir, porque pensa que casou com a pessoa errada. Mas não é que você casou com a pessoa errada, né? Aí agora começa essa construção. Aí os dois vão aprender, né? Vão aprender, vão passar por todo um processo e vão aprender para construir um casamento feliz, né? Então você não casou com a pessoa errada, né? Vocês dois vão aprender juntos. A construir. A construir, né? Então, tenha calma aí. Uma casa, né? Um edifício, quando você está construindo ele, colocando tijolo ali, colocando a base, né? Dando ali o acabamento e tudo. Você vai vendo a construção e isso vai te alegrando, porque você vai vendo ali a construção, às vezes, da sua casa, da sua loja, de algo que você quer muito ver pronto, né? Mas é gostoso você ir colocando ali, né? Cada tijolo, cada bloco, cada acabamento. É gostoso, você vai vendo ali o desenvolvimento daquele projeto. E aí depois o que acontece? Quando tá tudo prontinho, tudo bonitinho, né? Tudo no seu devido lugar, os móveis ali tudo arrumadinho. E aí a gente viveu essa experiência, né? De construir a nossa casa juntos e depois a casa toda prontinha, tudo bonitinho ali, novinho. E aí a gente desfrutar daquela casa prontinha. Foi muito agradável desfrutar ali daquela casa, mas o tempo de construção da casa também foi muito agradável. A gente ia lá, fazia plano, vamos plantar isso aqui, vamos plantar isso aqui, né? Vamos colocar isso aqui desse jeito. Então, o processo é agradável, né? É agradável também. E aí, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente, né, tem essa disposição de compreender, de viver isso, de viver esse amor, de ter paciência, de estar sempre perdoando, então o processo ele se torna mais agradável, se torna mais feliz. E aí depois vem a recompensa, que é desfrutar da casa prontinha, tudo bonitinho, tudo no seu devido lugar, que é melhor ainda, né? Mas é necessário todo esse processo aí de construção. E é para isso que nós estamos aqui, para poder ajudar vocês, para que esse processo de construção de vocês se torne mais fácil e mais rápido, né? Porque você construir uma casa sozinho é mais difícil, mas quando você contrata um engenheiro, fica mais fácil, né? Então, quando você tem ajuda, as coisas se tornam mais fáceis e é para isso que nós estamos aqui, para ajudar vocês a passar por esse processo de maneira mais rápida, né, para viver com mais rapidez essa plenitude no casamento. E para isso, nós separamos 8 coisas, meu marido vai falar aqui para vocês, 8 coisas que vocês precisam saber para fazer o casamento evoluir, crescer, para prosperar no casamento. Isso é assim, são coisas básicas, tá, gente? A gente precisa aprender sempre, mas essas coisas são as básicas, são as essenciais, são as principais, que sem elas sempre vai ter uma faltinha no seu casamento. Se você não conhece essas 8 coisas aqui que nós vamos falar, com certeza você está em falha no seu casamento, porque essas são, assim, é o básico do básico e as coisas mais importantes. Cada conhecimento, isso aqui a gente foi conhecendo e aplicando no decorrer da nossa vida. Gente, e fez uma diferença tão grande ter um entendimento dessas coisas. Pelo menos pra mim, assim, cada vez que eu descobri, eu falei, gente, como é que eu não sabia disso? Então era por isso que não dava certo, então era isso que estava acontecendo. E parecia que uma luz se acendia na minha cabeça, sabe? As coisas ficavam
mais fáceis, mais claras, porque o conhecimento ele traz essa libertação, né? A Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Então o conhecimento traz essa clareza, traz essa luz, traz essa leveza, traz esse poder. Então essas 8 coisas assim é o básico do básico que vocês precisam saber e nós vamos falar sobre elas em cada aula separado, porque são assuntos assim bem completos. Então vai ter uma aula para cada tema desse que meu marido vai falar aqui, só para vocês terem uma noção do que nós vamos estudar ao decorrer desse módulo, tá bom? Então vou listar para vocês aqui, ó, a primeira coisa que é: o amor não é um sentimento. Deixa eu vou comentar aqui rapidinho sobre cada um. Isso é uma coisa tão simples e que, né, o amor não é um sentimento, é uma coisa tão óbvia e tão simples, mas que às vezes a gente se perde tanto por não ter o entendimento disso aqui. Porque às vezes a gente fica esperando as emoções para resolver situações, para demonstrar amor, demonstrar afeto, demonstrar carinho, e nem sempre é necessária a emoção, mas nós vamos falar detalhadamente sobre isso. Segundo, conhecer o seu temperamento e o temperamento do seu cônjuge. Nossa, isso me libertou. Muito importante. Isso nos libertou. Por quê? Maurício tem um temperamento, Maurício é fleumático ao extremo. Eu sou sanguínea. E quando a gente se uniu, eu falei, gente, que é isso? Com quem que eu casei? Eu falei, meu Deus, eu não dou conta. Porque eu sou assim, tipo, primeiro, se você falar pula, primeiro eu pulo, depois eu penso. Quando eu tô descendo, eu vou pensar, será que eu devia pular? Só que eu já pulei. E Maurício, se alguém falar pula, ele fala assim, peraí que eu vou ali, vou dar uma volta, eu vou jantar primeiro, tá? Aí, quem sabe, daqui um mês eu pulo, daqui um ano eu pulo. Então, pra mim, isso era insuportável. Gente, meu Deus, eu não vou sobreviver. Eu pensava, né? Porque, tipo assim, se a gente se tornou a gente tinha que andar junto, no mesmo barco. Não tem como. Porque o meu barco eu queria acelerar e com tudo. E Maurício, não, peraí, bora devagar, bora ver a vista aqui, bora relaxar, bora deitar na rede um pouquinho. Meu Deus, então isso pra mim foi libertador. Conhecer o temperamento de nós dois, né, e poder compreender melhor, foi libertador. Terceiro, conhecer o seu papel e o papel do seu cônjuge, muito importante. Importantíssimo, assim, não tem como. Se você não sabe isso, se você não sabe qual é o seu papel, qual é a sua missão, porque Deus nos criou com missões diferentes. Se Deus quisesse criar só homem, só teria homem. Se Deus quisesse criar só mulher, só teria mulher. Então Deus criou homem e mulher. O homem com a missão dele e a mulher com a missão dela. Então eu preciso, para que a gente caminhe junto, eu preciso saber qual é a minha missão como mulher e qual é a missão dele como homem. E aí a gente vai caminhar junto. E muita gente se perde nisso aí, muitos casais cristãos, obreiros, muitos, até pastores, lideranças se perdem nisso aí porque não tem essa clareza de qual é o seu papel, qual é a sua missão nessa jornada juntos, né? Porque se eu sou mulher, Maurício é homem, e os dois querem ser homem, e a minha missão? Quem vai fazer? Se os dois querem ser mulher, se os dois querem cumprir a missão da mulher, e o papel do homem? Quem vai fazer? Então isso é muito importante. Verdade. Quarto, conhecer sua linguagem do amor e a linguagem do amor do seu cônjuge. Nossa, isso é maravilhoso. Porque todo mundo quer ser amado, né? Sim. Eu quero ser amado, o homem quer ser amado, o Maurício quer ser amado. Só que ele tem um jeito de ser amado, eu tenho outro jeito. Totalmente diferente. O jeito que, pra ele, que ele vai se sentir amado é diferente do jeito que eu vou me sentir amada. E aí, o que acontece? Eu vou querer dar amor pra ele do jeito que eu quero. Sentir amado. E ele vai querer dar amor pra mim do jeito que ele quer se sentir amado. Só que não é. Eu tenho que dar amor pra ele do jeito dele, e não do meu jeito. E ele tem que dar amor pra mim do meu jeito, do jeito que eu quero ser amado, e não do jeito dele. E aí, quando você não conhece, aí fica essa coisa, e nenhum se sente amado. Porque a gente não sabe qual é a linguagem do amor do outro. Então, isso é indispensável. Indispensável, né? Sexto. Você tá pulando. O terceiro, você não falou?
Você foi pro quarto, agora você já foi pro Não, sexto. o terceiro eu falei, conhecer o papel Ah, de é. cada um. Mas agora é o quinto. Conhecer a linguagem do amor, sim, é isso. Quinto, conhecer sua linguagem e a linguagem do seu cônjuge. A mesma coisa, né? Ah, então devo ter repetido. É. Sexto, ambos precisam A bagagem. O quinto é conhecer a bagagem. Conhecer a bagagem. Isso. a bagagem do seu diferente. cônjuge. A minha bagagem, a Sim. sua bagagem é diferente. É quando verdade. quando a gente se casa, que a gente se une, cada um vem com uma bagagem. A gente não vem vazio. Não vem vazio. Né? Eu tenho a bagagem da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, a bagagem da minha família, da minha cultura, do meu meio. Eu tenho uma bagagem enorme. Maurício tem a bagagem dele. Sim. Agora, pensa essas duas bagagens debaixo do mesmo É. teto. O que vai acontecer? É muita bagagem para um teto só. É muita bagagem para um barco só. Sim. Então, a gente tem que conhecer a bagagem para poder ver o que tem que ser eliminado e o que vai permanecer, para poder a gente Aí seguir. tem que lapidar isso, Lapidar. né? Então é importante Nossa. conhecer. Eu conhecer a minha bagagem, né? Eu preciso conhecer, e conhecer a do meu cônjuge. Às vezes eu não conheço nem a minha, né? E como é que eu vou conhecer a do meu cônjuge? Eu não conheço nem a minha bagagem, nem aquilo que eu tô carregando, as minhas marcas, aquilo que eu trago. Então isso é importante demais. Agora o Sexto, ambos precisam conhecer a Cristo. Não tem como prosperar se você não conhece o autor da vida. Sim. O autor da prosperidade, o autor da plenitude. É impossível. Muitos se enganam achando que são felizes, que são prósperos, que tem tudo o que precisa, mas tem tudo o que precisa aqui e depois. Porque nós somos seres espirituais. A gente se engana, a gente acha que a gente é um ser físico, que às vezes tem sensações espirituais. Não, nós somos seres espirituais passando um tempo num corpo físico. Sim. Isso aqui é provisório. É só uma viagenzinha. Então, e depois? Então, é muito importante. É impossível você prosperar e ser pleno sem conhecer a Cristo. Sétimo, submissão e machismo. O que a Bíblia realmente ensina? Esse é forte. Tem que aprender. Esse é forte e pesado. Eu não vou nem comentar agora. Nós vamos deixar para a aula, porque nós vamos aprender com clareza, mediante a palavra de Deus, né? O que é submissão, qual é a ligação da submissão e machismo, de onde vem isso, o porquê, o que Deus realmente quer. Nós vamos falar sobre isso com bastante clareza no decorrer. 8. Posicionamento. Posicionamento. Isso é muito importante, eu tenho falado isso para as minhas alunas. Posicionamento. Você precisa se posicionar. Não tem como você alcançar algo sem posicionamento. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela nos alcança. Se a gente estiver no lugar da bênção, ela nos alcança. Mas se a bênção está vindo e eu não estou posicionada, não tem como ela me alcançar. Então, em tudo é necessário posicionamento. Então, nós vamos aprender a me posicionar como mulher e o homem a se posicionar como homem no seu relacionamento, para que as coisas aconteçam. Então, são essas 8 coisas que nós vamos falar no decorrer dessas aulas, tá bom? Então, eu quero mulher e homem assistindo essas aulas, tá? O casal juntos assistindo, para que vocês venham crescer, evoluir, né, e desenvolver no seu relacionamento, porque não tem como a mulher prosperar sozinha e nem o homem prosperar sozinho. A gente precisa alcançar isso juntos, porque somos uma só carne, então é impossível. A mulher convida o marido, fala: precisamos construir nosso lar, nossa família, precisamos construir nosso casamento. Queridos, abaixo do seu relacionamento com Deus, para quem é casado, essa é a sua maior empresa, a sua maior instituição. Se você não investir nisso, se o seu casamento não for bem, você não vai conseguir bem em mais nada na sua vida profissional, na sua vida emocional, espiritual. Não adianta você ir para a igreja, não adianta você orar, não adianta você... Porque se você não estiver bem no casamento com seu cônjuge, você não consegue realizar as demais coisas. Sim. Agora, quando vocês estão bem, quando você está bem no seu casamento, nossa, se torna muito mais fácil as demais coisas para fazer.
né? Os dois caminhando junto, se torna mais fácil vocês prosperarem financeiramente, se torna mais fácil vocês crescer espiritualmente com No Deus, ministério, ministerialmente. Então isso é muito importante. na Então, vida profissional. na vida profissional. Então, para que haja crescimento de verdade em todas as áreas da sua vida, é necessário para quem é casado ou para quem ainda vai casar também, né? Construir isso, aprender realmente isso. E vai ser bênção para a sua vida, vai ser transformador, vai ser libertador e você vai viver coisas grandes na sua vida. Você vai ver em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem um versículo que eu gosto muito, mas que me confrontou muitas vezes. E que acho que todo casal deveria meditar sempre nesse texto, sempre. Que fala assim que a mulher casada, a mulher solteira, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. E a casada, olha só que forte isso, cuida das coisas do mundo, de como agradar o marido. Sempre me confrontou esse texto. E o marido a mesma coisa. O solteiro cuida das coisas do Senhor e o casado das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Isso sempre me confrontou, porque a gente sempre teve um chamado ministerial. Sim. E a gente ama o nosso chamado, a gente ama edificar vidas, ministrar o evangelho, alcançar pessoas, falar do amor de Deus. A gente ama isso, mas nós nunca conseguimos desenvolver a nossa vida ministerial sem ter primeiro construído essa base aqui. Porque não adianta bíblico, tá na Bíblia. Né? Você, a pessoa mais importante, lembre-se sempre disso, a pessoa mais importante da sua vida não é seu pastor, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu ministério. A pessoa mais importante da sua vida é seu cônjuge. Sim. Se você não é obrigado a casar, eu costumo dizer, ninguém é obrigado a casar. Ninguém é. Pelo contrário, Paulo falou assim, ó, se tá solteiro, continue solteiro. Porque eu quero evitar que vocês tenham determinados problemas, determinadas privações. Porque Paulo sabia disso, do que é a vida de casal. Você tá solteiro, continua solteiro. Mas se acha que não vai dar conta de ficar solteiro, se vai cometer fornicação, então é melhor se casar. Então, o que Paulo está dizendo? Ninguém é obrigado a se casar. Mas se você se casar, aí você é obrigado a cuidar da sua família, cuidar da sua esposa, cuidar do seu marido, cuidar da sua casa, né? Cuidar do seu casamento, priorizar seu casamento. Você nunca vai crescer ministerialmente. Sim. Se você não estiver bem com o seu cônjuge. Isso é muito importante. Muito. Para quem é obreiro, para quem Sim. é pastor, ou para quem aspira o ministério, tá? A Bíblia diz, ó, se você não sabe cuidar bem da sua casa, da sua família, como você vai cuidar das coisas de Deus? Tá? Tem obreiros, tem pastores que querem cuidar da igreja, mas esquecem de cuidar da sua casa. Tem mulheres também que elas querem cuidar das coisas da igreja, aí fica de segunda a segunda na igreja, cuidando das coisas da igreja, enquanto que o seu lar está uma bagunça. Sim. Tem pastores, tem obreiros que estão de segunda a segunda na igreja, mas a sua casa está uma bagunça, seus filhos, né, o seu casamento. Então, está errado. Está errado. Fora da palavra. Está fora da palavra. Então é necessário ter esse entendimento. Eu me lembro que um dia, acho que alguém contou um sonho que teve com a gente, né, bem lá atrás, faz tempo que acho que eu estava no topo de alguma coisa e Juscelene estava lá embaixo, eu estava lá em cima dando gargalhadas, né? Eu estava lá e ela estava embaixo, né? E eu estava dando gargalhadas, estava rindo, talvez zombando, não sei. E o entendimento que nós tivemos ali era que nós precisaríamos construir o nosso casamento para poder chegar juntos lá, né, no mesmo nível, estando no mesmo propósito, porque senão não ia dar certo. Sim. É necessário essa construção, os dois precisam estar juntos. Aonde que você quer chegar como
obreiro, ou seja profissionalmente, você tem que almejar isso, você e sua esposa chegarem juntos, né? Sua esposa e o marido chegarem juntos. Não almeje chegar lá sozinho, né? E tem que estar juntos. Os dois precisam estar unidos no mesmo propósito. Então é necessário esta construção para que as coisas deem certo, para que não venha desmoronar a sua casa depois, tá bom? Sim. Então invista, construa, busca conhecimento, ore, busque de Deus sabedoria e você vai ver que vai dar certo. Às vezes são os detalhes que destrói um casamento, sabia disso? Não são as coisas grandes, são detalhes. Sim. Tem muitos obreiros, pastores, líderes, que às vezes perde o casamento, né? Se divorcia por causa de pequenas coisas. Uma visita que faz sozinho na casa de mulher, né? Às vezes, é uma alma. Eu vou aconselhar uma alma, vou visitar uma alma, vou ganhar uma alma para Jesus. Mas essa alma é mulher. Então você tem primeiro uma esposa para dar conta ali. Você casou, você tem que dar conta da sua vida, das suas ações. E aí? Entendeu? Não vai sozinho, leva a esposa junto. Se não puder levar a esposa junto, não vai. Não vai. Quantos obreiros, quantos casamentos foram ceifados por conta disso, dessas pequenas coisas que faz hoje, não deu nada, faz amanhã de novo, faz amanhã de novo. Quando percebe, né, às vezes você sai para ganhar uma alma e o inimigo entra na sua casa para poder destruir, para poder colocar coisas na mente da sua esposa que ficou sozinha, né? Ou a esposa, eu vou sair para fazer isso e aquilo. Então, é muito importante essa união de propósito, sabe? De estar sempre conversando, de estar buscando fazer as coisas do Senhor juntos, sabe? E se for necessário, é melhor não fazer do que você fazer e abrir uma brecha enorme dentro do seu casamento. Então, de que adianta, né? Você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder sua casa, perder sua família. Então, é muito importante esse entendimento, essa clareza. Pense nisso, tá bom? E ao decorrer das aulas a gente vai estar falando também muito mais sobre isso. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe.